A paz de Deus esteja com todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Genser Almeida e esse canal é o canal de conselhos, opiniões e reflexões. Hoje eu quero abordar um tema que é dúvida na mente de muitos cristãos, que é com relação à guarda do sábado, né? Como é consenso para nós e para muitos que assim serve a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos cristãos ainda defendem a observância do sábado como norma vigente para nós cristãos nos dias de hoje, né? Hoje eu quero assim tirar a tua dúvida, né? Eu fui adventista por muitos dias, muitos tempos, muitos anos, né? E eu tinha também essa concepção, né, que o sábado ainda era válido, né, que a lei, realmente a parte da lei tinha sido abolida, mas que a questão moral da lei ela ainda estava vigente, e entre alguns dos mandamentos da lei, como é o caso dos 10 mandamentos, estava o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. Então eu defendia com unhas e dentes, né, que a guarda do sábado ainda era vigente para os dias atuais, até porque o próprio Cristo, se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver que ele guardava o sábado. A gente vamos ver lá em Lucas, no capítulo 24, que Maria Madalena e a outra Maria também, ela após a morte de Cristo, ela guardou o sábado, né? Como está lá escrito, né, que elas prepararam ungüentos e no dia de sábado repousaram conforme o mandamento. Então, é uma questão polêmica, uma questão complexa, uma questão que deve ser analisada à luz das Escrituras e com bastante atenção, né, para que nós não venhamos a cometer equívocos, né, e não venha nós aqui nos complicarmos diante da presença de Deus. Então, se você tem dúvida com relação à guarda do sábado, então eu quero te convidar a você assistir esse vídeo com bastante atenção. Como eu disse, eu fui adventista e defendi com unhas e dentes a guarda do sábado. Hoje não mais, porque por graça e por misericórdia Deus me fez entender a distinção entre antiga aliança e nova aliança, né? Porque Deus tem as suas alianças, né? Existem alianças que Deus fez desde o Éden, né, como é o caso da aliança que Deus fez com Adão e com Eva, né, e nós sabemos que eles não permaneceram na aliança de Deus. Depois Deus fez uma aliança com Noé, pregoeiro da justiça, né, depois Deus fez uma aliança também com Moisés e com o povo de Israel. Nós vamos ver isso de forma clara e evidente no livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, ele vai falar dos 10 mandamentos, ali onde diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, e assim sucessivamente. Depois chega no quarto mandamento, né? 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Nele não trabalhareis, nem você, nem o seu filho, nem o estrangeiro está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. Por isso Deus deu o dia de sábado para que vocês repousassem. E também Deus vai complementar que por causa da escravidão do Egito, então que Deus tinha dado o sábado como uma benção, como um sinal eterno para os filhos de Israel nas suas gerações, né, por conserto eterno. Então isso está bem descrito e bem compreendido dentro da palavra de Deus, né? Só que hoje nós vivemos, vamos dizer assim, um outro período, um período distinto, um período totalmente diferente. Não que Deus tenha mudado, mas como eu disse, Deus trata com seu povo de diversas formas e diversas maneiras. Isso você vai encontrar no livro de Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: no antepassado Deus falou com os nossos pais de diversas maneiras e diversas formas, através dos profetas, e a nós, nesses últimos dias, ele tem falado pelo seu Filho e também depois pelos seus apóstolos, né? Então é através do Novo Testamento que é a nossa regra de fé, doutrina e prática. Então aqueles que defendem a guarda do sábado, ele vai se focar na questão da lei, né? Muitos, esses que defendem a guarda do sábado, vão dizer que uma parte da lei ela foi abolida, ela foi extinta, ela caducou, né, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas outra parte permanece, principalmente
com relação à questão moral, que é os 10 mandamentos, e entre os 10 mandamentos está a guarda do sábado. E aqueles que assim defendem essa tese, como é o caso dos nossos irmãos adventistas, eles usam, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 17, onde Jesus mesmo diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir, até que os céus e a terra passem, nem um tio ou jota da lei se omitirá sem que seja cumprida. E eu concordo plenamente. Jesus, ele, segundo o livro de Gálatas, ele nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Então Cristo, sim, o único que teve a possibilidade de assim guardar a lei na íntegra, até porque se nós tivéssemos essa possibilidade, não necessitava que Cristo viesse, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o pecado é a transgressão da lei. Então, se existe pecado, é porque nós transgredimos com relação aos mandamentos da lei. Então, Cristo, ele, por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não teve pecado, ele cumpriu, ele foi obediente em todos os preceitos da lei, inclusive com relação ao sábado, né? Ele cumpriu, né? E assim, depois de cumprir, ele estabeleceu a graça, como a própria palavra mesmo diz, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, antes de eu falar no sábado, eu tenho que falar da questão da lei. A palavra de Deus diz que a lei, ela era a sombra dos bens futuros, e não era ainda a imagem exata das coisas, né? A lei era provisória, como está lá no livro de Gálatas, onde diz assim, né? Que a lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse a plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Porque diz a palavra de Deus que ele se fez maldito, porque maldito todo aquele que não permanecesse em todas as coisas da lei para as cumprir. E como nós não permanecemos, e ninguém, nem antes de Cristo e nem depois de Cristo, tem essa possibilidade, então nós estamos destinados à condenação eterna, né? Porque aos olhos da lei, como está lá no livro aos Romanos, né? Todos estão perdidos diante de Deus, todos estão rejeitados, né? E como diz, né, é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, que é justamente por causa da lei que vem o pleno conhecimento da lei, né, do pecado. Então, para que a gente possa entender, a gente temos que distinguir entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. Existe distinção. Lá no capítulo 31, verso 31 do livro de Jeremias, lá disse Deus, né, através do profeta Jeremias, que chegaria tempo que Deus firmaria um novo concerto com a casa de Israel, não mais aquele concerto que ele tinha feito lá no Sinai. Como eles não permaneceram nos estatutos da lei de Deus, então Deus para eles não os atentou. Então ele disse que chegaria tempo que ele escreveria a sua lei nas tábuas do seu coração, na sua consciência, e dos seus pecados antigos Deus não se lembraria mais. Então ele repete isso lá no livro de aos Hebreus, né? E depois também na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, onde ele vai falar do ministério da morte, escrito em tábuas de pedra, que é a lei anterior, a lei de Moisés, né? O ministério do Espírito, escrita nas tábuas de carne do nosso coração, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A lei anterior, como eu disse, a lei, quando nós estávamos diante dela, e quando ela estava diante de nós, então nós morria. Por que nós morria? Porque nós víamos a nossa condição insignificante, que a lei mostrava o quanto nós éramos pecadores e quanto nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, chegou ali ao ponto que Deus disse, né, que nós seríamos salvos por graça, porque por obra ninguém teria possibilidade, como está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem de obras para que ninguém se glorie, né? Então, não é por obras da lei que ninguém vai ser justificado diante de Deus, mas não é porque nós não somos justificados diante de Deus pelas obras da lei que nós não devemos andar de acordo os preceitos da nova aliança, da lei de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Deixou isso bem claro, que ele não estava mais debaixo da lei de Moisés, da lei de Deus anterior, do antigo pacto, mas agora debaixo da lei de Cristo. Então, nós temos sim uma lei a cumprir, como no próprio livro de Efésios diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que nós andássemos por ela. Então,
Existe a lei anterior, a lei que passou, a lei que caducou, né? A lei que findou, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, como está lá em Romanos, no capítulo 10, verso 4. Mas nós estamos em um novo pacto, numa nova aliança, numa nova dispensação. Por que eu quero falar tanto de lei? Para que eu possa entrar no sábado. Não tem como eu falar do sábado sem antes eu falar da lei, distinguir a lei do antigo pacto com a lei da nova aliança. Por exemplo, como eu disse, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que quer. Romanos 10, verso 4, aqui Paulo estava falando da antiga aliança, do antigo pacto, né, que passou, né, que caducou. Né? Aqui também ele vai falar no livro de Gálatas, no capítulo 3, né, da mesma lei que caducou, da mesma lei que passou. Ele diz assim: os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então todos aqueles que querem ainda viver em conformidades, né, com aquela antiga aliança, eles estão debaixo de maldição. Que maldição? A maldição de ter que guardar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as cumprir. No próprio livro de Gálatas vai dizer: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas da lei para as cumprir. Como eu disse, existe uma nova aliança, e nessa nova aliança existe também uma nova lei. Vamos dizer assim, é como se nós tivéssemos no nosso país, existisse duas constituições, a Constituição, né, anterior e a Constituição vigente em que nós vivemos, né? A Constituição anterior, mesmo que tenha alguns parágrafos que ainda fazem parte da nova Constituição, mas o que está em vigor é a Constituição atual. Assim também na lei anterior, mesmo que você estudando o Novo Testamento, você vai ver que na lei atual, na lei de Cristo, na nova dispensação, há alguns mandamentos, eles ainda, vamos dizer assim, eles passaram pelo crivo da nova aliança, eles foram reafirmados, né? Eles foram novamente confirmados, como está lá no livro de aos Romanos, no capítulo 3, né? Onde o apóstolo Paulo diz assim: substituímos a lei, a fé pela lei de forma nenhuma, antes confirmamos a lei. Então tem coisas da antiga aliança que mesmo estando, vamos dizer, em uma nova dispensação, ainda são vigentes, não mais como lei, mas como preceitos de doutrina, né, e prática para nós cristãos. Mas o sábado não passa, né? Então existe essa nova aliança, e dentro dessa nova aliança existe uma mudança. E não é eu que estou dizendo, lá no livro aos Hebreus vai dizer assim, né, que a lei anterior, ela não era, vamos dizer, a imagem exata das coisas, era a sombra da aliança que haveria de vir. Está lá escrito no livro aos Hebreus, só você ler que você vai ver isso de forma clara. No livro aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 12, vai dizer assim também: mudando-se o sacerdócio, ou seja, o sacerdócio levítico, né, faz também necessidade de mudança da lei. Então, quando Cristo, que é o sacerdote eterno, né, ele estabeleceu uma nova aliança, então naturalmente houve uma mudança de lei, né? Então, muitas coisas que faziam parte da antiga aliança, ela não se aplica na nova aliança. E entre algumas coisas que não se aplicam nos dias atuais, está a questão do sábado, né? Então, o sábado, ele prefigurava Cristo, ele apontava para Cristo, assim como o cordeiro que era sacrificado, o cordeiro pascal, que era sacrificado, que apontava para Cristo. Então, o sábado também, ele apontava para Cristo, né? Como está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 16 e 17, que vai dizer assim: ninguém vos julgue agora pelo que você come, pelo que você bebe, ou por causa de dias de festas, ou seja, as festas anuais, luas novas, festas mensais e sábados, festas semanais, que é a questão do sábado semanal. Ninguém vos julgue, porque o corpo agora é de Cristo, né? Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto de anjo, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, né? E não ligado ao corpo, né? Então o que é que acontece? Muitas pessoas que defendem que o sábado deve ser guardado, diz a palavra de Deus, né, que eles, né, até têm uma aparência, vamos dizer assim, de devoção voluntária com disciplina do corpo, mas isso não tem satisfação alguma senão para a carne,
né? Então o que é que acontece? Se nós já ressuscitamos com Cristo, então nós temos que estar em Cristo, na nova aliança, né? Na nova perspectiva. Então o que é que acontece? O sábado, ele era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então o sábado apontava para Cristo. O sábado apontava também para o nosso descanso eterno, né? Então isso é muito claro, inclusive lá no livro de São Mateus, no capítulo 11, versos 28 e 29, o próprio Cristo deixa bem claro que ele era o nosso sábado, o nosso descanso, o nosso repouso, porque para muitos que não têm compreensão, a palavra sábado, ela representa repouso, descanso, né? Então Jesus, ele disse assim: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. O meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprendei de mim que sou humilde, sou manso e humilde de coração, e tereis descansos para as vossas almas. Ou seja, tereis sábado, tereis shabat, tereis repouso, tereis descanso. Então, Cristo é o nosso sábado e também o nosso repouso eterno, porque lá no livro de Apocalipse diz: bem-aventurados que desde agora morrem, para que as suas obras os sigam e descansem dos seus trabalhos, ou seja, ou sábados eterno, descanso, né? Então Jesus, ele mesmo diz também na sua palavra, através dos seus servos, dela no capítulo 3 e 4 do livro aos Hebreus, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Que descanso é isso? O Shabat eterno, o nosso repouso eterno, quando nós partimos dessa terra pecaminosa e um dia nós repousarmos eternamente. Então o sábado passou, né? E agora eu vou dizer para você que é pecado você descansar no sábado. Você vai julgar agora os nossos irmãos adventistas porque eles acreditam que devem guardar o sábado? Não. Isso tem embasamento bíblico. Lá no livro aos Romanos, no capítulo 14, vai dizer assim: guardais dias, não, aí já é Colossenses, perdão, guardais dias, meses, tempos e anos, receio que não haja trabalhado em vão para convosco. Esse foi o apóstolo Paulo que disse aos Gálatas, que estavam achando que deveria ainda guardar o sábado. A questão de alguém querer guardar o sábado está lá em Romanos, no capítulo 14, verso 5, onde diz assim: um faz caso de um dia para o Senhor, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja convicto daquilo que ele defende, daquilo que ele acredita, né? Aquele que fizer caso de um dia para o Senhor, é para o Senhor que ele está fazendo. Então, não é pecado alguém querer separar um dia para o Senhor, e até deixo aqui o meu conselho, é bíblico e é imoral também alguém querer trabalhar todos os dias, né? Então você deve ter um tempo dedicado à leitura das Escrituras, dedicado à consagração a Deus, dedicado a uma reflexão espiritual, dedicado à sua família, né? E então isso é muito louvável. Então o sábado passou, o sábado agora é Cristo, mas o princípio por trás do repouso, ele é válido para nós. Então espero que eu tenha contribuído com vocês com relação a esse assunto tão complexo, que é a questão da guarda no sábado. Deus vos abençoe a todos. Se você achou que esse vídeo é um vídeo importante, é um vídeo relevante, que vai fazer diferença na vida de muitos cristãos, compartilhe com outras pessoas também. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.